Olá, mais uma vez com vocês na partilha da palavra. É uma alegria muito grande poder estar nesse momento contando com a sua atenção para que a gente possa crescer mais um pouco no conhecimento da palavra de Deus, na simplicidade da palavra, porque assim, a palavra de Deus ela é muito simples. Por isso todos nós temos acesso a ela e podemos trazê-la para a nossa vida, contando com o grande efeito que ela faz na nossa realidade, na situação pela qual nós colocamos a palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, abençoe a sua vida, abençoe a nossa igreja, abençoe o nosso Brasil. Que Deus abençoe os doentes. Pedimos especial por cada um que está doente, as pessoas que contam com a nossa oração. Nós entregamos todos agora pelas mãos de Nossa Senhora a seu Filho Jesus. Se você gostar desse vídeo, você compartilha, dá o seu like, deixa o seu comentário. O seu comentário é importante para que a gente possa ir crescendo, a gente possa ir trabalhando naquilo, né, que for necessário. Então eu agradeço também o comentário que você faz de cada vídeo. Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Salmo 71 ou 72, depende da numeração da sua Bíblia. Esse é um salmo muito bonito, como todos os salmos são importantes, são bonitos. Esse é um salmo real, foi escrito por Salomão, né, filho de Davi. É um salmo inteiramente messiânico, que fala em termos da vinda do grande rei para governar Israel, né, sob as bênçãos de Deus. Sem dúvida nenhuma, esse grande rei esperado é Jesus, o nosso Salvador, né? Esse salmo, nós podemos dividi-lo em 6 partes, para que a gente possa entender. Depois você na sua casa, pega a sua Bíblia e vai lendo esse salmo de acordo que eu vou falando para você nessa divisão dele. O versículo de 1 a 4, ele vem falar para nós sobre o clamor por um reino de justiça. O versículo de 5 a 7, ele já nos deixa ver de forma antecipada esse reino de justiça. O versículo de 8 a 11 nos dá uma visão do reino de Deus, esse reino universal. De 12 a 14, nós vamos ter uma visão de um reino de justiça cheio da compaixão de Deus. De 15 a 17, ele nos dá a previsão de um reino com as grandes bênçãos de Deus. E por fim, do versículo 18 a 20, esse salmo nos conduzirá a um louvor a Deus que irá estabelecer o seu reino glorioso no nosso meio. Olha que coisa bonita. Esse salmo vem nos ensinar. Quando a gente passa a conhecer a palavra de forma assim gradativa, como é os salmos, são divididos por versículos, cada versículo tem uma explicação para a nossa vida. Então a palavra é muito mais assimilada, muito mais de fácil entendimento para todos nós. Então, se Salomão, nesse salmo, fala da vinda, da expectativa desse rei para governar Israel, ele já veio, ele está no meio de nós. Jesus já está conosco, né? E ele quer aplicar todos esses passos do qual esse salmo é composto nas nossas vidas. Esse salmo, ele tem uma conotação mundial, pois é para todos os povos e não só para Israel, como naquela época era a mentalidade deles. E essa mudança, Jesus quer começar em cada um de nós. Todos esses passos são aplicáveis à nossa vida, para que vá atingindo depois aqueles que estão à nossa volta. É interessante que a nossa vida, nós sempre focamos uma pessoa ou pessoas no nosso convívio, da maioria das vezes familiares, que às vezes nós temos um relacionamento conturbado, sofrido, e a gente sempre volta o nosso foco para aquela pessoa, para aquela situação.
Está errado? Não, não está errado. Mas quando a gente busca em Deus, em primeiro lugar, a aplicação da palavra na nossa vida, para que nós saibamos como agir na vida do outro em oração e numa manifestação que exige de nós uma partilha, uma palavra, uma conversa, então nós vamos ver que a diferença é muito grande quando eu canalizo tudo na vida daquela pessoa e quando eu busco em Deus em primeiro lugar para a minha vida, porque através disso, aquela pessoa ou pessoas, elas já vão sendo agraciadas com a obra que Deus começa a fazer na nossa vida. Então, essa obra de transformação, ela começa primeiramente em nós. Então, nós por assim dizer, nós podemos dizer que nós vamos contaminando, no bom sentido, a vida daquelas pessoas que convivem conosco, que estão próximas a nós. E como nós precisamos atingir as pessoas através da oração, com a ação de Deus, nesse momento em que existe uma onda crescente de perseguição aos cristãos e à igreja. Nunca se viu na história tanta perseguição à igreja como agora. Nunca se viu na história tanta descrença nas pessoas como agora. Existe aí um complô contra a igreja, contra o cristianismo, contra nós, filhos de Deus, tentando massacrar dentro de nós a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus. Então, é uma onda crescente de perseguição às igrejas, incêndios, sacrários violados, a Eucaristia profanada, as imagens profanadas, cristãos sendo mortos, sendo martirizados, sacerdotes religiosos mortos. Quantas barbaridades nós temos visto no mundo atualmente. Isso tem gerado muita descrença na fé. Essa pandemia atual que fechou igrejas e que muitas pessoas ainda não conseguiram voltar para a igreja com medo. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, a igreja é o lugar mais seguro onde nós podemos estar. Às vezes nós não vamos na igreja, mas nós vamos em outros departamentos públicos, bancos, lotéricas, supermercado. Nós vamos, às vezes até em reuniões, até em festas. Então nós estamos sendo perseguidos, nós estamos sendo massacrados na nossa fé. Então levanta, é hora de agir. É hora de buscar na palavra de Deus, nesse salmo, esse reino seja fortalecido dentro de você, para que você possa ter a sua fé avivada e ajudar aqueles que estão à sua volta. Nós precisamos rezar muito pela igreja, pelos sacerdotes, por todos os cristãos, mantendo os olhos fixos em Jesus, que é a cabeça da igreja. Senão, nós não vamos suportar os acontecimentos contra a igreja e dentro da própria igreja. Se nós queremos na nossa vida, na nossa família, um reino de justiça, um reino de compaixão, de bênçãos, e assim pela fé vislumbrar esse reino no meio dela e estabelecer esse reino glorioso do Senhor no nosso meio, é preciso que a gente permita já, agora, que Jesus trabalhe na nossa realidade pessoal, para que Ele desça sobre nós como a chuva sobre a relva e como os aguaceiros que embebem a terra. É isso que fala o versículo 6 desse salmo. Ele diz: descerá como a chuva sobre a relva, como os aguaceiros que embebem a terra. Florescerá em seus dias a justiça e a abundância da paz, até que cesse a lua de brilhar. Então, isso é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Tudo começa conosco primeiro, para depois atingir o outro. Aí os nossos dias vão florescer e nós teremos abundância de paz. Quem que não quer isso? Quem que não quer ser embebido na água viva do Espírito Santo? Quem não quer ver na sua vida florescer em abundância e na paz? Todos nós queremos. Que coisa maravilhosa. Então vamos esmiuçar um pouquinho esse salmo. A relva ou a vegetação
que é falada aqui nesse salmo, ela, para se tornar aveludada, tenra, ela tem que ser não só embebida em água, mas também aparada. O que é aparar? Cortar partes dela, cortar as porções das bordas que estão crescendo, né, de forma desordenada, cortar suas pontas. É polir, aplainar, aperfeiçoar, é desbastar de todas as asperezas que existem na relva. Essa relva somos nós. Sou eu e é você. E Jesus nos quer tornar aveludados, como essa relva. Então ele precisa vir aparar também na nossa vida aquilo que é áspero, aquilo que está crescendo de forma errada. Ele precisa de cortar na nossa vida as arestas indesejadas, as nossas fraquezas, os nossos pecados, os nossos medos, e vai aí afora uma série de coisas que nós podemos enumerar aqui. Ele precisa aparar no nosso temperamento, no nosso caráter, na nossa personalidade, todas as asperezas. Quantas vezes somos ásperos, somos amargos, somos críticos, somos fofoqueiros? Então o Senhor quer aparar isso em nós. Ele quer trabalhar também no nosso pensamento, na maneira de nos comportarmos, no nosso jeito de falar, na nossa maneira de olhar. Ele quer trabalhar também até a nossa sexualidade, que muitas das vezes precisa ser redirecionada. Nesse tempo, hoje que o enfoque ao sexo é tão forte, hoje existem tantas denominações para o sexo, são tantas coisas agregadas na sexualidade, quando é tão simples. Deus nos fez homens e mulheres. E o Senhor quer trabalhar também nisso. Hoje existe muita confusão na mente de pais, de professores, de crianças, de adolescentes, graças a essa enxurrada de desinformação no nosso meio. Então nós precisamos sim entregar a nossa sexualidade, a sexualidade dos nossos filhos, nas mãos de Deus. Deixar que Ele trabalhe, que Ele corte todas as arestas que estão disformes, que estão contrárias ao propósito de Deus para as nossas vidas. As aparas de Deus nos tornam brandos, tenros, macios, viçosos. Olha que coisa maravilhosa. Então não precisamos ter medo daquilo que Deus quer aparar em nós. Ele quer nos dar suavidade, mansidão, brandura. Vamos nos colocar nas mãos de Deus. As aparas de Deus nos dão equilíbrio, equilíbrio emocional, mental. Quantas pessoas sofrem com traumas, sofrem com depressão, com angústias, com seus medos, suas inseguranças. Vai entregando para o Senhor a sua mente, o seu psíquico. Vai pedindo ao Senhor para aparar nessas áreas da sua vida, na sua história, tudo que te deixa desequilibrado. O Senhor quer nos devolver o equilíbrio, a prudência, a moderação. E por fim, as aparas de Deus têm por finalidade nos ensinar a ter compaixão. O que é compaixão? Essa palavra vem do latim com e pate, que significa sofrer junto, padecer o peso com o outro, sofrer com o outro pela dor que ela nos desperta por aquela situação. Por isso nós rezamos uns pelos outros, por isso nós fazemos propósito de oração, por isso nós rezamos pelos doentes, por isso nós rezamos pela conversão das pessoas, por isso nós rezamos pela igreja, pelas nações,
Isso é compaixão. Quando eu me volto para a necessidade do outro, eu estou sendo compassivo. O coração de Deus está unido ao meu coração. Mas é preciso que eu deixe que o Espírito Santo haja no meu coração, porque nós somos, pela nossa herança do pecado, nós somos egoístas. Nós somos muito voltados para o nosso eu, para o meu. Às vezes somos orgulhosos. É preciso que o Espírito Santo trabalhe, tire essas arestas, tire essas pontas, nos devolvendo a nossa imagem primitiva, aquela do coração de Deus. Pessoas brandas, mansas, fraternas. Só a obra de Deus pode fazer isso na nossa vida. Então é preciso que a gente deixe Deus agir na nossa vida. Vamos entregar nossa vida hoje nas mãos do Senhor. Se nós queremos ser melhores, como mulheres, como homens, jovens, como profissionais, como pais, mães, amigos, é preciso que a gente deixe Deus trabalhar na nossa vida. Não precisamos ter medo. Ele quer tirar tudo que sobra, tudo que ultrapassa o projeto dele. Então é preciso que ele apare. E à medida que ele vai aparando, nós vamos sentindo o efeito de toda essa obra dele na nossa vida. Se nós queremos também uma família diferente, nós precisamos nos tornar compassivos, rezando pelos nossos amados, sofrendo com eles, sofrendo com o peso do vício de muitos, dos pecados, sofrendo com aqueles que não abraçaram ainda a responsabilidade como pai, como mãe. Só Deus pode nos dar um coração assim. Mas é através dessas aparas que nós vamos nos tornando cristãos de verdade. Então, que Nossa Senhora possa interceder por nós. Que o nosso anjo de guarda seja fortalecido, nos ajudando nessa nova caminhada. Que o Espírito Santo possa trabalhar em todo o nosso ser, para que nós sejamos agraciados com essa obra maravilhosa que Deus tem para nós. Deus tem um projeto de vida maravilhoso para todos nós. Não vamos deixar isso passar em vão. Vamos abraçar essa riqueza do coração de Deus que está à nossa disposição. Basta sermos como Maria e dizer sim a Deus. Que Deus te abençoe.